se uma pessoa faz a sua parte e deixa Deus fazer a dele. Todas as coisas se tornam possíveis. Olha só, todas as coisas se tornam possíveis. Tenha fé que o que tiver que acontecer para atingir seus objetivos, realmente irá acontecer. E aí a gente faz a pergunta, será que a gente deixa Deus nos ajudar? Ou será que a gente quer fazer as coisas só? É muita prepotência nossa querer fazer as coisas sozinho, porque somos a inteligência limitada e Deus é a inteligência ilimitada. Então, por que não consultar essa inteligência ilimitada que está disponível para todos nós, né? Então, não existe essa coisa que Deus me abandonou ou Deus não gosta de mim porque eu sou um pecador, eu erro muito, eu tenho pensamentos negativos. Então, Deus não leva essas coisas em consideração a respeito de que? De esquecer suas criaturas. Não tem condição dele esquecer das suas criaturas. Não! Porque elas fazem parte dele. Então, nós somos um corpo só, nós somos Deus, né? E temos a nossa individualidade, mas a partir dele. Então, não tem como ele esquecer de nós, né? Então, se você ainda não tem uma fé, não tem a certeza que ele existe e está dentro de você, convido você a meditar, começar a silenciar, ter um período aí no seu dia de silêncio e começar a fazer essa viagem interior, essa busca interior que todos nós somos convidados, absolutamente todos nós somos convidados a fazer essa autobusca, esse autoconhecimento, esse autodesenvolvimento. Então, um dia pedi a Clarence para dividir comigo sua visão da fé e, mais especificamente, sua explicação de por que ele pessoalmente parece possuir em abundância esse atributo importante. Sendo verdadeiro, ele me explicou que não tinha desenvolvido nenhuma filosofia complexa a respeito desse assunto. Disse que tudo o que acreditava sobre a fé poderia ser abreviado em uma simples definição. E foi essa definição que deu a força que ele necessitava para resistir a todos os testes e tribulações em sua própria vida. Ele disse: fé é a habilidade de ver o invisível e acreditar no inacreditável. E isso é o que possibilita aqueles que creem receber o que para as massas é impossível. Tem certas coisas que a gente acha que é impossível, né? Mas coisas simples, principalmente se outro ser humano conseguiu fazer, né? Por que principalmente se outro ser humano conseguiu fazer? Porque a gente faz coisas que sempre vai ter alguém que vai fazer uma coisa nova para a gente, para o mundo. Então, isso se chama evolução. É sempre ter coisas novas. Então, sempre está naquela criatividade constante, infinita. Sempre haverá coisas novas. Então, a gente diz que nunca não tem essa questão de impossível. Isso não existe. Só se a pessoa tiver essa mentalidade. Então vai ser impossível, porque a pessoa está vivendo essa realidade. Então a gente hoje sabe, com os conhecimentos desses escritores, esses que têm experiência e tem autoridade, pode dizer isso, né? Que a gente tem a capacidade de reprogramar, de construir a nossa própria realidade. Então, se eu acho que uma coisa não é impossível, é real, então vai ser. Então, a gente tem, graças a Deus, essa capacidade de mudar a nossa realidade. Bob Proctor disse, eu fiquei apaixonado por essa definição e tenho compartilhado com inúmeras pessoas desde que Clarence me transmitiu. Usando um vocabulário ligeiramente distinto,
eu faria a seguinte observação. Se você conseguir me mostrar uma pessoa que conquistou grandes realizações, posso lhe mostrar alguém que tem uma grande fé em sua habilidade divina de conseguir o que imaginava. Não tenho absolutamente nenhuma dúvida em minha mente de que a fé tem sido responsável por milagres através da história. Ela é o elo que faz a conexão entre você e Deus. E por isso, ela é a possessão intangível, que você não consegue enxergar, mas valiosa. Na verdade, ela é a pedra angular para tudo que quiser construir ou alcançar durante o curso de toda a sua vida. Então, para alcançar alguma coisa que você deseja, mesmo que você não saiba que é essa força, tem que ter fé, que é a certeza que você chega onde você bem quiser, bem desejar. Então, hoje, relativamente poucas pessoas percebem quanto a fé que há em si mesmo, como eu falei agora, né? A gente chega lá, mas nem percebe que é fé, que a gente tinha certeza. Ele passa a vida todinha trabalhando ali para chegar num ponto e consegue chegar lá, seja lá quanto tempo durar. Menino, que velocidade é essa, Júnior? Parece carro, Júnior! Para nós, para o espírito, não existe esse tempo cronológico que a gente conta, né? Dias, meses e anos. Então, para quem tem fé, não existe essa coisa de tempo. Então, é o foco ali naquela coisa, pode demorar dias, meses e anos, décadas, mas a pessoa tem o foco ali, tem a fé e consegue. Então, é aquela fé inabalável, né? A pessoa persistente. O persistente, ele consegue ali manter a constância. E é paciente, né? Então, em todas essas características, a fé. Hoje, relativamente poucas pessoas percebem quanto a fé que há em si mesma, né? Como eu disse, aquela parte de si que é espiritual, perfeita e que tem a ver com realização. Isso porque a maioria das pessoas parece nunca conceber a fé como sendo uma força criativa genuína. A verdade é que a fé não é apenas um poder autêntico, ela é o maior de todos os poderes que nós encontraremos. De fato, queria dizer que o que quer que você realize em sua vida estará diretamente ligado em proporção à intensidade e à persistência em sua fé. Então tem que ter a persistência. Quem tem fé tem certeza, tem persistência, tem paciência e respeita as leis, se for para uma coisa boa, né? Tem gente que tem fé em coisa ruim, infelizmente. Mas, como ele está falando de leis, né? Então, se a gente vai plantar uma árvore ruim, vai colher os frutos ruins, né? Como dizia Jesus Cristo, nosso querido mestre. Ao aceitar o princípio você sua parte, Deus a dele, e acreditando que o que deve acontecer para você alcançar seus ideais irá acontecer. Você também irá atingir com sucesso o gigante da sua vida. O que são os gigantes? Né? As dificuldades, né? Os problemas. Você irá testemunhar a manifestação física de sua imagem no momento apropriado. Tudo tem seu tempo. Observe que o problema que encontramos em não alcançar o que desejávamos não foi por falta de capacidade de fazer. Deus dá capacidade a todos nós. Mas por falta de fé implícita no princípio de você sua parte, Deus a dele. Ele sempre está repetindo isso porque ele sabe que a gente tem uma prepotência e acha que faz as coisas sozinho. Então não existe essa coisa de fazer. Mesmo que você diga, foi eu que fiz, foi eu que descobri a cura dessa doença, foi eu que inventei isso, tem a mão de Deus sempre. Né?
A gente não faz nada só. O qual nos fala que o que for necessário para alcançar nosso objetivo irá certamente acontecer. Mas lógico que também nós temos o nosso método, do nosso esforço, do nosso estudo, do nosso trabalho, mas a gente não faz nada sem ele. Então, a gente costuma dizer, né? Colocando Deus na frente, todo problema tem solução. Não acreditamos que podemos abrir facilmente o grande reservatório espiritual que se encontra dentro de nós para sintonizarmos com o divino, como eu falei, da meditação, que é esse mergulho que a gente faz dentro de nós mesmos, a nossa essência, sentir realmente o que somos de verdade e sentir Deus, que é mais importante para a gente viver com mais sabedoria, com mais segurança, se sentir amado e amar cada vez mais. Com a fonte universal que fornece tudo, ou como queira chamar, esse poder que sustenta cada um de nós. Contudo, se você falhar ao fazer essa conexão com sua própria mente, ou se lhe falta a fé divina e segura no onipotente, que é Deus, você nunca será o que quer ser e não terá o que deseja ter por direito. Então ele está dizendo que não tem como você conseguir, seja lá o que for, sem Deus, né? Todas as suas orações retornarão a você sem resposta. E aqui é a visão dele. Então eu tenho a visão mais espiritualista, né? Eu sigo o espiritismo e essa minha mentalidade que eles dizem, os espíritos, que toda oração ela é recebida, mas a gente nem sempre vai aceitar a resposta por nossa ignorância. Às vezes vem uma resposta que a gente não quer aceitar, a gente quer tentar ali driblar, né, as leis divinas, mas não tem como. E se a gente infringir as leis, a gente vai ter que reaver isso. Por isso que a gente sofre tanto. Tem tantas coisas que acontece na vida da gente que a gente fica sem entender. Tem certas coisas difíceis, mas fomos nós que, por ignorância ali, obstinação nas coisas ruins, né, negativas, a gente vai sofrendo aí as consequências. Então, enquanto a gente não alinhar a nossa mente, o nosso coração com a mente e o coração divino de Deus, a gente vai ficar sofrendo. Então, a gente pode sim plantar coisas boas, colher coisas boas, de direito. Então, ele está dizendo isso aqui. Se você está tentando fazer as coisas sem ver esse lado divino, então você vai ficar sempre naquele ciclo de sofrimento. Por quê? Existe a lei de causa e efeito. Então, como diz Thomas Troward, né? A ordem é causa e efeito, não efeito e causa. A causa vem do espírito. Nós somos espíritos. E o efeito é esse mundo físico aqui. Então, até o nosso corpo é um efeito. Nós não somos um corpo, somos um espírito. Deus é espírito. Então, Deus é a causa primária, né? Como diz os espíritos. Então, não tem como fugir da causa. Então, tudo começa em Deus. E como a gente quer alguma coisa, tudo parte de nós, aqui de dentro, e retorna a nós. Não tem como você não ter participação nem Deus. A gente tudo faz com Deus. Não tem como fazer nada sem Deus. E não adianta você dizer que as coisas vêm de fora, que aquela falta de senso de autorresponsabilidade, né? Que a pessoa fecha ali uma capa de vidro, que tudo é contra mim, o mundo está contra mim, mas tudo foi você mesmo que plantou. Então a gente tem essa liberdade, né? O livre-arbítrio de plantar o que a gente bem entender.
Mas para colher, a gente vai ter que colher aquilo que a gente plantou. Por ignorância, a gente está colhendo aí alguns frutos perturbadores, mas a gente está tendo a oportunidade de estar tendo conhecimento para plantar coisas boas, para chegar um momento na nossa vida que a gente só vai ficar colhendo coisas boas. Então isso é uma coisa bem racional, qualquer um pode raciocinar a respeito disso. Infelizmente, nem todos nós estamos no nível de compreender isso, né? Podemos até compreender o conhecimento, mas a sabedoria que realmente está ali instalado essa experiência, né? A gente tem que ter experiência com isso para realmente compreender de verdade. Tem muita gente que nem acredita, né, em leis divinas. Então, esse conhecimento aí está no mundo para a gente absorver.